Qual a pessoa que não quer algum tipo de cura, seja na sua vida pessoal, financeira, social, espiritual, física, ou então ver uma pessoa que gosta muito receber esse tipo de cura? No vídeo de hoje, compartilho ideias e práticas efetivas para você ser curado e também ofertar ser canal de cura para o outro. Compartilho com vocês as ideias principais do livro Manual do Professor de um Curso em Milagres, um raio-x book da leitura. Deixo aqui na descrição do vídeo link para você acessar a playlist deste livro, ou melhor, né, desse Um Curso em Milagres, que é uma trilogia, são 3 livros em um. Tem o livro 1, o texto ele já foi completo aqui, está completinho. Então, se permita conhecer cada capítulo, caso você ainda não conheça. Porque não é apenas um monte de palavras, um monte de audição, é mais do que isso. Permita, então, conhecer cada vídeo, reler o livro e ser curado e oferecer a cura. Bora lá? Como se realiza a cura? A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Sem isso, ela é impossível. Subtítulo: O propósito percebido na doença. A cura é realizada no instante que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor, pois a doença é uma escolha, uma decisão, e a escolha da fraqueza na convicção equivocada de que fraqueza é força. A doença é um método concebido na loucura para colocar o Filho de Deus no trono do Pai. Deus é visto como estando de fora, feroz e poderoso, ansioso por manter todo o poder para si mesmo. Só através da sua morte é possível que ela seja conquistada por seu Filho. Veja como é forte esse fragmento, né? Muitas vezes colocamos a doença no trono, como que ela fosse o Deus que está guiando poderosamente a nossa vida. Será que a sua vida está centrada na doença? Você está colocando a doença no trono? Quem está guiando a sua vida? É a doença? Veja que forte essa visualização, essa imagem, né, da doença no trono, da doença no lugar de Deus, no lugar da sua centelha divina. Subtítulo 2: Deslocamento da percepção. Então, como tirar o foco, né, essa centralidade da doença e trazer para uma percepção de plenitude. É isso que vai nos ofertar aqui, nos oferecer os textos a seguir. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Basta ele dizer: eu não ganho absolutamente nada com isso, e está curada. Quem é ele? O Filho de Deus, eu e você. Então basta falarmos: eu não ganho absolutamente nada com isso. E ele está curado. Porque é uma decisão, antes de tudo, mental. É uma atitude mental. Mas, para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Quem é ele aqui? O Filho de Deus, eu e você. Em primeiro lugar, é óbvio que as decisões são da mente e não do corpo. Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. Termos como instintos, reflexos e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não mentais. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema, não lhe dão uma resposta. A aceitação da doença como uma decisão da mente, como um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. Ou seja, temos que tirar o corpo do trono. E isso é assim
para a cura em todas as formas, não importa o nome que você dê para o problema, entre aspas, que você está enfrentando. É só uma forma diferente de algo igual. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. Quem é o médico? Apenas a mente do próprio doente. O resultado é aquele que ele decidir. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão da forma a sua própria escolha. Então, quando essa decisão mental ocorre, agentes externos, colaboradores aparecem, mas eles aparecem porque, antes de tudo, foi um trabalho mental, uma decisão da nossa própria mente. Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isso, o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? Custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambos, culpa e doença, posto que são um só. No entanto, para aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. O corpo tem que sair do trono. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre, mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito da criação. Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação a uma única coisa. E o aprendizado vai ser generalizar e transformar o mundo. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus, é a lembrança de quem você verdadeiramente é. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Vistos em sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. Subtítulo 3. A função do professor de Deus. Se o professor tem que mudar a sua mente para ser curado, o que faz o professor de Deus? Para aqueles que já estão dispostos a mudar a própria mente, o professor não tem função a não ser a de regozijar com eles, pois vieram a ser professores de Deus com ele. Ele tem, porém, uma função mais específica para com aqueles que não compreendem o que seja a cura. Esses pacientes não se dão conta de que escolheram a doença. Então, veja bem, né? Nós temos, então, aí pelo menos duas funções na vida do outro. Ou vamos nos alegrar com a cura, com a felicidade dele, ou vamos ser um elemento colaborativo no sentido de lembrá-lo de que a doença ela é mental, ela não é do corpo. Ao contrário, né? Vou continuar aqui, 7. Ao contrário, acreditam que a doença os escolheu, né? As pessoas se sentem então vítimas da doença. E é nesse ponto que somos um professor. E como vamos exercer isso vai ser colocado aqui. E nem tem a mente aberta em relação a isso. O corpo lhe diz o que fazer e eles obedecem, porque o corpo está no trono, no lugar de Deus. Para eles, a separação é bastante real. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiro de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Veja que aqui não é nem questão de você fazer algo, mas de você ser essa presença mental. Você olha o outro abençoando pelo que ele é, não pelo que ele sofre. Como mensageiro de Deus, os professores são símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa.
Como o verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já deu a eles. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Veja, né? Então, não é que nós curemos, mas em nossa mente perdoamos e temos a visão certa de quem é o outro, né? Nós temos essa escolha, essa atitude mental de nos dizer mentalmente, né? Não falar para o outro, mas antes de tudo ser isso na mente. Contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Nenhuma vez os professores de Deus avançados consideram as formas da doença nas quais seu irmão acredita. Não importa o tamanho do problema que o outro esteja. Você, em sua mente, vai ter essa escolha, essa decisão a cada instante de dizer mentalmente ao outro: contempla tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Não é um pensamento de ai, coitado, coitadinho, meu Deus, que miséria. Isso não é um elemento colaborativo. A pena e a dor. Mas você enxergar o outro abençoando por tudo aquilo que ele é, filho de Deus. Reconhecem que ilusões não podem ter nenhum efeito. A verdade em suas mentes procura alcançar a verdade nas mentes dos seus irmãos de tal modo que as ilusões não sejam reforçadas. Assim, são trazidas à verdade. Não é a verdade que é trazida a eles, assim são elas dissipadas, desaparecem. Não pela vontade de um outro, mas pela união da vontade única consigo mesmo. Afinal, eu e você somos extensão de Deus. E essa é a função dos professores de Deus, não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem a sua da de Deus. Então vejam como que esse texto reforça que o verbo de Deus é o reconhecimento na mente de que se é como Deus o criou. Eu sou como Deus me criou. O outro é como Deus me criou. Perfeito e já com todas as dádivas da herança, de perfeição, de saúde, de amor. Ter o verbo de Deus conosco é ter esse reconhecimento na nossa mente e estender isso ao outro. O requisito para essa mudança de percepção, de fragmentação, de separação, de colocar o corpo no trono, é reconhecer que a doença é da mente e não está relacionada com o corpo. O que você vê na manifestação do corpo é resultado de um efeito que começou lá, é um resultado, ou melhor, o corpo é um efeito, né? A causa está na mente. Sempre é na mente. A gente tem a ilusão de que é o corpo, de que é o externo, mas o externo é o efeito. A causa, a fonte, está em outro lugar. Subtítulo 6. A cura é certa? É uma pergunta. A cura é certa? E aí vem a resposta no texto. A cura é sempre certa. O professor de Deus viu a correção dos seus erros na mente do paciente, reconhecendo-a pelo que é. Tendo aceito a expiação para si mesmo, aceitou-a também para o paciente. A cura sempre será posta de lado quando seria vista como uma ameaça. Então, se você coloca a doença, o corpo, no trono, a cura também é colocada de lado. Você não vive a cura, você vive a doença e o governo do corpo. No instante que é bem-vinda, lá está. No instante que você dá boas-vindas a essa cura na mente, lá ela está. Onde a cura foi dada, ela será recebida. Nenhum professor de Deus deve se sentir desapontado, caso tenha oferecido a cura sem que ela seja aparentemente recebida. Né? Não temos que olhar por vistas. Afinal, no corpo,
existe a limitação da visão, da audição, da percepção. É apenas um fragmento, um pontinho no universo. Agora, quando eu me expando, quando eu me unifico e eu percebo que não estou sozinha, mas que eu tenho uma visão do todo, quando eu me conecto, me alinho à centelha divina e a Deus, a fonte, aí sim, eu me lembro do resultado final, eu lembro da minha identidade e não fico preso a resultados físicos manifestos. Não lhe cabe julgar quando a sua dádiva deve ser aceita. Que ele esteja certo de que ela foi recebida e confie que será aceita quando for reconhecida como uma bênção e não uma maldição. Então, o como e o tempo não é função nossa estarmos preocupados com isso, mas de lembrarmos quem nós somos verdadeiramente e lembrarmos de que a aceitação da cura é algo mental. Não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dar. Sempre você lembrar da frase: contempla-te tu, filho de Deus, tudo aquilo que a vida pode lhe dar. É a renúncia a toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. É a renúncia à preocupação. E é a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. Para receber e para doar, eu tenho que confiar nesse resultado final. A cura é a mudança mental que o Espírito Santo da mente do paciente está buscando para ele. E o Espírito Santo na mente do doador que lhe dá a dádiva. O Espírito Santo, o seu ser, a sua essência, a sua centelha divina. Então, não é função dos professores de Deus avaliar o resultado da cura. A sua função é simplesmente oferecer a cura mental, na mente, né? Você olhar e abençoar o outro pelo que ele é, pelo que foi criado por Deus, não pela situação. A cura, ela não precisa ser repetida, pois a doença, ela é ilusória. Isso que vai ser colocado aqui nesse outro subtítulo 7. A cura, ela deve ser repetida? A cura não pode ser repetida. Se o paciente está curado, o que falta curar nele? O professor de Deus, que fica preocupado com o resultado da cura, a limita. Agora é a própria mente do professor de Deus que necessita ser curado. E é isso que ele precisa facilitar. Agora ele é o paciente, deve considerar-se assim. Cometeu um equívoco e precisa estar disposto a mudar sua mente em relação a isso. Você não cometeu um pecado, foi um equívoco. E os erros podem ser corrigidos, sendo trazidos à luz e à consciência. Faltou-lhe a confiança que faz com que a verdadeira doação seja possível. E assim, ele não recebeu o benefício da sua dádiva. Agora o professor de Deus só tem um curso a seguir. Tem que usar a sua razão para dizer a si mesmo que entregou o problema àquele que não pode falhar e tem que reconhecer que a sua própria incerteza não é o amor, mas o medo e, por conseguinte, ódio. Tendo oferecido o amor, só amor pode ser recebido. E se você oferece preocupação, vai receber o quê? Preocupação. É nisso que o professor de Deus tem que confiar. É isso que realmente significa a declaração de que a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo, ou seja, aceita a responsabilidade para você mesmo e estenda a imagem de filho de Deus ao outro, mas antes de tudo se veja como filho de Deus. O professor de Deus é um trabalhador em milagres porque dá as dádivas que recebeu. Por aceitar a cura, é capaz de dá-la. Assim, a sua dúvida é corrigida. Uma das mais difíceis tentações a ser reconhecida é que duvidar de uma cura devido à permanência da aparência de sintomas é um equívoco na forma de falta de confiança. Como tal, é um ataque. Não duvide da dádiva e é impossível duvidar do seu resultado.
É essa certeza que dá aos professores de Deus o poder de serem trabalhadores de milagres, pois depositaram a sua confiança nele, no alto, na fonte. Então, o que percebemos aqui? Que a expiação, a sua conceituação se estende ao ato de aceitar que oferece e recebe amor, e não ataque, e não ódio. É você andar por esse mundo aceitando, oferecendo e recebendo amor, e não ataque. E o que é oferecer amor para o outro? É lembrá-lo de quem ele verdadeiramente é. Não pelo que ele faz, pelo que ele sente, mas pelo que ele é, a criação divina. Uma das mais difíceis tentações a ser reconhecida é que duvidar de uma cura devido à permanência e à aparência, sintomas. A gente fica ligado, então, no externo. E o foco não é o externo. Todo esse livro aqui, o foco é na mentalidade, é no interno. Quando a mudança ocorre no mundo interior, o mundo exterior vai refletir, vai ser o efeito dessa mudança mental. O que importa é apenas o reconhecimento de um equívoco como um equívoco e não como um pecado. E nenhum equívoco altera quem você realmente é. Esse é um fato que o livro nos coloca. Um conflito acerca de quem és entrou na tua mente e vieste a te enganar quanto a ti mesmo. E estás enganando quanto a ti mesmo porque negaste a fonte da tua criação. A dúvida é o resultado de desejos conflitantes. Esteja certo do que queres e a dúvida passa a ser impossível. Muito bom, né? Subtítulo 8, como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldades. A crença em ordem de dificuldade é a base da percepção do mundo. Fundamenta-se em diferenças. O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão. A busca pela paz e compreensão não está em buscas externas fora, mas sim interna, porque tudo que está fora é reflexo do que tem dentro da nossa mente. Nós temos que ter essa percepção. Por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada maior importância seja real, mas se reconhece que ela não é verdadeira. E nesses sonhos, a mente está separada, diferente de outras mentes com interesses próprios diferentes e é capaz de gratificar suas necessidades às custas dos outros, né? É o ataque. Só a mente avalia suas mensagens e, assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Então, o que você vê em sua vida foi uma decisão, uma escolha da sua mente. Agora, é preciso se questionar que você está tomando decisões e pensamentos a partir de que mente? A mente separada, egóica, em que você é um e o outro é outro? Ou é uma mente da unicidade, uma mente do todo, da totalidade da criação? Só existem essas duas opções: separação ou unidade. Porque eu e você somos filhos de Deus. Extensão. É um único filho. Não existe ninguém lá fora. Por quê? Porque tudo acontece dentro. Só ela decide se o que é visto, né? Só a mente decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, poderoso ou doloroso. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. Não pode haver ordem de dificuldades na cura meramente porque toda doença é ilusão. Quando ele se der conta de que são ilusões, eles desaparecerão. Quem é ele aqui? Nós. E assim é com a cura. As propriedades das ilusões, que às vezes parecem diferentes, são na realidade irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Todas as desculpas, né? Todas as nossas muletas são apenas formas diferentes do mesmo problema, que é a separação e você não reconhecer de que você é o todo. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças, mas a mente que se deixou curar
não vai mais tomar conhecimento delas. Assim como a realidade é totalmente real, independente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro dela. Também assim, as ilusões são sem distinções. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Qual é a verdade? O verbo de Deus, que é você reconhecer na sua mente quem você é e estender isso ao outro. Então, o foco não deve ser no resultado, né, mas na entrega da dádiva de cura, né? Então, você pode colocar o que isso quer dizer, né? A gente não tem que ficar olhando com os olhos no futuro, esperando o resultado final. Mas eu ter a confiança no resultado final, sabendo quem eu sou. É como a personagem Neemias do livro, na Bíblia, né? Neemias, ele tem o propósito, a responsabilidade de reconstruir os muros da sua cidade, que foram todos, que estão em destroços, né? Ele só vê destroços. E ao chegar na cidade e ver toda aquela destruição, imagina a aflição, né? Sem ferramentas, sem a quantidade de pessoas necessárias para reconstruir o mundo de uma cidade. Olha a extensão de uma cidade. Mas eis que ele teve a inspiração de sair à noite, sozinho, apenas a cavalo, e ele contempla todo aquele entulho, toda aquela destruição. E ao olhar tudo isso, ele enxerga o resultado final, ele tem a visão final, né? Ele estava tão conectado com o seu ser divino, com Deus, que ele teve a visão da dádiva, da cura. E essa visão foi o combustível para ele continuar, mas os outros dias que se prosseguiram, ele não ficou agarrado, lembrando toda hora, com os olhos lá no futuro. Ele estava no presente, no instante, ele viveu cada momento, mas na confiança daquela visão. Então, o resultado tem que estar em nossa mente com uma confiança, não com o nosso desejo de pular o hoje para ir para o futuro. É aqui e agora, mas com a convicção do resultado, né? Como Neemias fez. Nesse instante, teve a visão, mas a cada momento ele viveu e ele foi recebendo a ajuda necessária, os elementos colaborativos foram surgindo, porque antes de tudo ele tomou a decisão mental, a conexão com seu ser divino. Subtítulo 9, são necessárias mudanças na situação de vida dos professores de Deus? Veja que é um título bem desafiante para nós, porque queremos sempre ver a mudança externa, a mudança da situação. Mas a situação que está fora é apenas efeito do que está dentro de nós. Por isso que o texto nos fala aqui, ó, até destaquei de verde, são necessárias mudanças nas mentes dos professores de Deus. Isso pode não envolver mudanças na situação externa. Lembra-te de que ninguém está onde está acidentalmente, de que o acaso não tem nenhum papel no plano de Deus. Todas as situações são oportunidades para se aprender e para se colher dádivas. Todas, todas. Não existe uma pessoa, um problema, entre aspas. O que existem são situações, oportunidades criadas para você receber e dar dádivas. Precisamos colocar isso em nossa mente, porque é o que é. É muito improvável que mudanças de atitudes não constituam o primeiro passo no treinamento do recém-formado professor de Deus. No entanto, não há um padrão determinado, posto que o treinamento é sempre altamente individualizado. Então, nós vamos agir de forma diferente a esse curso. Para a grande maioria, é dado um programa de treinamento de evolução lenta, durante o qual é corrigido o maior número possível de equívocos anteriores. Relacionamentos, em particular, têm que ser percebidos de modo correto, e todas as pedras angulares de incapacidade de perdoar têm que ser removidas. De um outro modo, o antigo sistema de pensamento ainda tem base para retornar. Então, não adianta você comparar o resultado do outro com você, o meu resultado contigo,
Porque nós temos o quê? Equívocos na nossa mente a serem corrigidos, nós temos situações passadas, experiências que nos agarramos e precisamos corrigir aos poucos, né? Não é que precisamos. Isso vai ser removido, diluído lentamente ao lembrarmos de quem realmente somos e oferecer isso ao outro. E às vezes fazemos o quê? Escolhemos, né? Ofertamos a imagem de Deus para um, mas não para outro, para um problema. Você resolve dentro, né, dos parâmetros da conexão divina, do alinhamento, e outros você já age de forma egóica, separada. Então não adianta, tem que se estender isso a tudo, né? Ele, o professor, não toma as suas próprias decisões, né? Por quê? Porque você é um ser separado, fragmentado, limitado no corpo. Logo, nós temos que nos lembrar sempre que possível, nos conscientizar de estarmos entregues à inspiração divina. Pergunta ao seu professor com letra maiúscula, né? A sua centelha divina, a sua fonte, qual a sua resposta para essa situação? Qual é a resposta? Qual é a verdade que eu não estou vendo aqui, centelha divina? É isso que ele segue com sua guia de ação. E isso vem a ser cada vez mais fácil à medida que o professor de Deus aprende a abrir mão do seu próprio julgamento. Porque o nosso julgamento ele é limitado, é fragmentado nesse corpo, nessa visão, nesse tempo. Por isso que é confiar no julgamento do ser da fonte. Abrir mão do julgamento, o pré-requisito óbvio para se ouvir a voz de Deus. É usualmente um processo razoavelmente lento, não porque seja difícil, mas porque pode ser percebido como um insulto pessoal. O treinamento do mundo está dirigido no sentido de consecução de uma meta diariamente oposta à do nosso currículo. Então, veja que nesse texto aqui coloca que quando a sabedoria, na verdade, né, está em abandonar o julgamento. A gente abandona o julgamento fragmentado do ego. Eu não sei da vida do outro, eu não sei o que se passou. E confiar no julgamento perfeito da fonte, do todo. O todo é que sabe. Quando eu expando para o todo, eu percebo que o meu julgamento é ínfimo e insignificante. E isso traz paz e leveza, permitindo que o professor de Deus caminhe sem preocupações. Diante de qualquer situação que você perceba que está avaliando e julgando com a sua limitação, então permita-se expandir, lembre-se de quem você é e permita que a visão certa venha a você. Subtítulo 10, como se abandona o julgamento. E aqui vem a parte difícil, mas como colocou ali, né? Porque parece ser um insulto, né? Abrir mão da nossa visão, da nossa opinião. O que é bom, julgamento para um, é mal para o outro. E sempre colocando aqui entre aspas, porque mal ou bom é uma interpretação, é uma percepção, é uma ideia fragmentada. Nem é possível ensinar-se qualquer critério consistente para a determinação do que são essas categorias. É necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que não pode. Ao desistir do julgamento, está apenas desistindo do que não tinha. Desiste de uma ilusão, ou melhor, tem a ilusão de desistir. Ele se coloca em uma posição na qual o julgamento pode ocorrer através dele, ao invés de por ele. Então veja, né, que o julgamento não seja feito por nós, mas através de nós. Quando ela é através, ela é expansiva, ela é completa, ela é perfeita. E esse julgamento nem é bom, nem é mau. É o único julgamento que existe e é apenas um. O Filho de Deus não tem culpa e o pecado não existe. Equívocos são corrigidos. Traga-os à luz e a luz os dissipa. A sabedoria não está em julgar, está no abandono do julgamento. Faz então apenas um julgamento a mais. É o seguinte: há alguém contigo cujo julgamento é perfeito. Ele conhece todos os fatos passados, presentes e por vir.
Ele, na verdade, conhece todos os efeitos do seu julgamento sobre todas as pessoas e todas as coisas nele envolvidas de qualquer forma. E ele é totalmente justo para com todos, pois não há distorção na sua percepção. Portanto, deixa de lado o julgamento, não com pesar, mas com um suspiro de gratidão. Agora o professor de Deus pode erguer-se sem cargas e caminhar com leveza. Porém, não é só esse seu benefício. Seu senso de preocupação se foi, pois ele não tem nenhuma. Abriu mão disso junto com o julgamento. Ele se entregou àquele em cujo julgamento escolheu confiar agora em vez do seu próprio. Agora, ele não comete equívocos, seu guia é seguro. E onde ele veio para julgar, ele vem para abençoar. Lembra? Contempla-te, filho de Deus, e receba tudo que a vida possa lhe dar. Onde agora ri, antes costumava vir para chorar. Não é difícil abandonar o julgamento, mas de fato difícil tentar mantê-lo. O professor de Deus o descarta com felicidade no instante que reconhece seu custo. Professor de Deus, esse passo lhe trará paz. Então, liberte-se de querer ter todas as respostas, de julgar o outro. Ao outro, o que você deve é oferecer a imagem mental verdadeira dele. Filho de Deus. Filho de Deus. E quando você abre mão desse julgamento e você percebe o julgamento através de você e confia na fonte, tenha certeza que isso vai ser libertador e você terá dias mais felizes, mais produtivos, muito mais inspirações para executar tudo na sua vida. Qual o retrato da outra pessoa você está nutrindo dentro de você? Então, trate de mudar isso, é de dentro para fora. Mude dentro para você perceber fora. Antes de tudo, a cura é uma decisão mental. É você cultivar esse retrato verdadeiro e estender isso ao outro. Agora, a parte 2 do vídeo, que é uma parte que eu amo muito, que são as lições. Como são essas lições, essas atividades, essas práticas? Aqui já vamos fazer um pré-aquecimento para você durante essa semana todinha se permitir ir colocando em prática cada atividade, colhendo as dádivas da plenitude. Então, consiste em 7 afirmações, uma afirmação para cada dia da semana, que você vai fazer essa afirmação de preferência pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir. E durante o dia você vai lembrar dessa afirmação e sempre que possível você vai colocá-la em prática. Cada instante você pode escolher diferente. Cada instante que vier à sua mente, dedique a essa prática. Você vai perceber como tudo vai fluir muito melhor. Você vai estar mais leve. E ao estar mais leve, você vai ser luz para o outro, tenha certeza. Aqui você pode printar a tela ou copiar as 7 afirmações, tá bom? Simplesmente você leia as considerações a serem feitas. Fique em silêncio, permitindo os seus insights que a fonte vai te ofertando, sua centelha divina. Não se limite à minha voz, ao que está escrito. O livro O Curso em Milagres sempre aponta para além. As palavras são apenas símbolos. Tudo é além, tudo é muito mais. Primeira lição, o medo não se justifica de forma alguma. O medo é um engano. Atesta que te viste tal como nunca poderia ser e, portanto, olhas para o mundo que é impossível. Ou seja, você coloca o problema, o corpo no trono. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. E vem aqui uma pequena prece. Como são tolos os nossos medos. Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé nesse dia para que reconheçamos o teu filho e o libertemos. Que nós o perdoemos em teu nome, para que possamos contemplar a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. Então você repete: o amor, o medo não se justifica de forma alguma. E busque ficar em silêncio por alguns instantes, veja o que é mais alinhado, fluido a você.
né? É uma lição que nos mostra que, diante de uma situação, né, que a gente perceba como medo, como difícil, como conflito, precisamos perceber que nada é por acaso, sempre uma oportunidade para aprendermos, né? Lembre-se realmente da sua verdadeira identidade. Filho perfeito, amoroso, em paz. E à medida que você vai lembrando de quem você é, sinta que você vai expandindo essa identidade. E ao se expandir, o medo vai ficando tão pequeno diante do seu ser maior. Então, sempre que possível, busque, né, praticar essa técnica de expandir-se e além, né, você além da sala onde você está. Imagine-se indo além dos muros da sua casa, além da cidade, subindo aos céus, se expandindo. E do alto dessa expansão você vai enxergar o medo pequeno, ínfimo, diante de tudo aquilo que é, tudo aquilo que você é. É uma técnica muito boa e você vai perceber o alívio e o trono não vai ser mais centrado na situação, no problema, mas na identidade real de quem você verdadeiramente é. E entre uma lição e outra, o livro nos oportuniza alguns conceitos que foram já trabalhados no texto, no livro texto, mas aqui vão ganhando novas nuances, já que fomos amadurecendo, entre aspas, né? E podemos agora ter mais percepções de unicidade sobre a temática. E aqui o que é um mundo? O mundo é a falsa percepção, é a separação, é a ilusão. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Nós nunca deixamos. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Então, o nosso foco não tem que ser as coisas externas, não que nós não a consideremos, mas saber o verdadeiro lugar das coisas externas. O seu verdadeiro lugar é a fonte. A mente certa e a mente separada. Qual que você escolhe dar o foco? É isso que você enxerga no exterior. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, e o que é o verdadeiro perdão? É o pensamento de unicidade e extensão do Filho de Deus. Aí sim o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os erros têm que sumir. Agora sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. Os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão e agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Aos sons vem a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como Salvador do mundo. Então, cada situação, cada pessoa podemos abençoar com a visão certa. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ele, com letra maiúscula, ouve apenas a voz da fonte, né? Em tudo que fala contigo. Deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não estejamos... Deixa eu redirecionar aqui direitinho. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, temos que contemplá-la através dos olhos de Cristo para o que foi feito para morrer, para ser restituída a vida que dura para sempre. Agora, a próxima lição, número 2, é a 241 do livro de lições. A salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há nesse dia de hoje! É um momento de celebração especial, pois este dia oferece ao mundo escuro o instante que se estabelece a sua liberação.
Esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-se-ão agora quando tu o perdoares, pois hoje eu serei perdoado por ti. Então, nesse segundo dia, você vai lembrar ao longo do dia, a salvação veio nesse instante santo. Cada instante é ofertado a ti para celebrar esse momento especial. Ele é especial porque você se lembrou de quem é e ofereceu isso ao outro. Você ofereceu o seu olhar de bênção e não de ataque, de julgamento. Passar o dia lembrando de não julgar, mas de abençoar, lembrando, contemplando o outro por quem ele é. E a prece é: agora nós perdoamos uns aos outros e assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho que nunca partiu, retorna ao céu e à sua casa. Como estamos contentes por termos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos de quem somos, todos um só. Então, essa lição nos oportuniza a celebrar o agora com a nossa visão abençoando cada pessoa, cada situação. Você enxerga a dificuldade? Lembre então quem verdadeiramente você é, quem verdadeiramente o outro é, e abençoe e agradeça. Próxima lição, a lição 242, você vai repetir a mensagem: este dia é de Deus, é a minha dádiva para Ele. Hoje não conduzirei a minha vida sozinho. Eu não compreendo o mundo e por isso tentar viver a minha vida sozinha só pode ser tolice. Mas existe alguém que sabe tudo que é melhor para mim. Dou esse dia a Ele, pois não quero protelar a minha volta para casa. E é Ele quem conhece o caminho para Deus. E assim, damos a Ti o dia de hoje. Viemos com mentes inteiramente abertas. Não pedimos nada do que achamos que queremos. Dá-nos o que queres que seja recebido por nós. Tu conheces todos os nossos desejos e tudo o que queremos. E nos dará tudo aquilo de que precisamos para nos ajudar e achar o caminho para Ti. Então, nessa atividade, lembre-se que você não está sozinho. Escolha e esteja disposto a abrir a mente para a conexão divina. Próxima lição, a afirmativa do dia é: hoje não julgarei nada do que acontecer. Uau, que desafio, hein? Hoje não julgarei nada do que acontecer. Já pensou passar o dia com essa afirmação, fazendo reflexão de manhã e à noite sobre isso? É assim que você vai reprogramando, que você vai limpando e acertando a sua mente. Serei honesto comigo hoje. Serei honesto comigo mesmo hoje. Não pensarei que já sei o que tem que permanecer além do meu entendimento atual. Veja que é uma afirmativa que nos ajuda a libertar-nos do passado e de respostas únicas. Nós vamos nos abrir a novas oportunidades. Por que tem que se repetir? Pode ser diferente, pode ser muito mais, pode ser surpreendente. Não pensarei que compreendo todo a partir de fragmentos da minha percepção, que são tudo que posso ver. Hoje reconheço que isso é assim, e desse modo sou liberado dos julgamentos que não posso fazer. Assim liberto a mim mesmo e aquilo que eu contemplar para estar em paz, tal como Deus nos criou. Não julgar com a nossa visão fragmentada é libertador. E a prece do dia: Pai, hoje deixarei a criação livre para ser o que é. Honro todas as suas partes nas quais estou incluído. Somos um porque cada parte contém a tua memória. E a verdade tem que brilhar em todos nós como em um só. Já pensou? O outro tem uma parte da memória de Deus que muitas vezes você não se lembra hoje. Por isso da importância dessa conexão, né? Reconhece que você está em uma percepção fragmentada. Por isso confie na visão do seu ser interior. Próxima lição, a 244, o dia você vai passar com essa afirmativa: em nenhum lugar do mundo eu estou em perigo.
Porque eu estou na verdadeira casa. A verdadeira casa é o céu, é a mentalidade certa, tá? O teu filho está salvo onde quer que se encontre, pois estás lá com ele. Ele só precisa invocar o teu nome e lembrar-se-á de sua própria segurança e do teu amor, pois são um só. Como pode ele ter medo, duvidar ou deixar de saber que não pode sofrer, ser ameaçado ou experimentar infelicidade se ele te pertence, amado e amoroso, na segurança do seu abraço paterno? E é lá que estamos, na verdade. Escreva essa prece, leia sempre que achar necessário, que perceber-se diminuto em relação à situação. No trono, o trono, quem tem que sentar no trono não é a doença, não é a situação. Nenhuma tempestade pode entrar no abrigo bendito da nossa casa. É a mente certa. Em Deus estamos seguros, pois o que pode vir para ameaçar o próprio Deus ou amedrontar aquele que para sempre fará parte dele. Não se esqueça, o perigo é uma situação, uma percepção, não atinge a nossa verdadeira identidade. Em qualquer situação, lembre-se de quem você verdadeiramente é. Sempre, gente, em qualquer situação, expanda para a identidade. Veja-se maior, sinta-se maior do que qualquer situação, qualquer medo. Perceba tudo isso, muito ínfimo, muito ínfimo. É um treino, é um treinamento mental. Por isso que são 365 dias, 365 lições, 365 oportunidades de experienciar e receber e doar as dádivas. A próxima lição: Pai, a tua paz está comigo, estou a salvo. E você vai repetir ao longo do dia e dedicar aí um momento de manhã e à noite para tal reflexão. Aquieta-se, perceba a sua respiração aquietando, liberte-se dos pensamentos, não se apegue, também não fique julgando se vier. Pai, a tua paz me cerca, onde quer que eu vá, a tua paz me acompanha. Ela me ilumina e ela ilumina todos aqueles que encontro. Trago aos desolados, aos solitários e aos que têm medo. Dou a tua paz àqueles que sentem dor, que choram perdas ou pensam estar privados da esperança de felicidade. Mandas a mim, meu Pai. Deixe-me trazer comigo a tua paz, pois quero salvar o teu filho conforme é tua verdade, tua vontade, para que eu possa vir a reconhecer o meu ser. E assim vamos em paz, damos ao mundo toda a mensagem que recebemos. Portanto, vimos para ouvir a voz por Deus que nos fala ao relatarmos o seu verbo, aquele cujo amor reconhecemos, porque compartilhamos o verbo que ele nos deu. Então se propõe ao longo do dia lembrar e sentir essa paz. E ao lembrar e sentir essa paz, somos luz, iluminamos o mundo e as pessoas. Há dias que vamos estar mais inquietos, preocupantes. Faz parte da vida, né? Não nos culpemos por isso. Mas também não esqueçamos que essa preocupação, essa inquietação não é de ajuda para o outro e para nós mesmos. Por isso a importância da meditação, da reflexão, da entrega, do trabalho diário, né? Se diariamente temos que comer e ir ao banheiro, diariamente temos que nos oportunizar a esse trabalho espiritual. A próxima lição, deixa eu redimensionar aqui o texto. Amar o meu pai é amar o seu filho. É a última lição, né? E o caminho é o amor e não o ataque, né? Então veja que lição maravilhosa você finalizar a semana com esse pensamento aqui durante todo o seu dia. É uma oportunidade para você colher memórias de Deus em outras pessoas e lembrar ao outro quem ele é verdadeiramente. E veja, sempre é, antes de tudo, uma atitude mental. E isso não quer dizer que você não vai ter uma atitude, mas a atitude que você tomar vai ser inspirada, vai ser alinhada. O amor ao meu pai
Amar meu pai é amar o seu filho. Amar a meu pai é amar o seu filho. Né? Não tem um mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui então é viver isso na horizontal, né? Estendendo o amor. Se eu amo a fonte, eu amo o outro e eu amo a mim mesmo. Que eu não pense que posso achar o caminho para Deus se tiver ódio no meu coração. Que eu não tente ferir o Filho de Deus e pensar que posso conhecer seu Pai ou o meu ser verdadeiro, letra maiúscula. Que eu não fale em reconhecer a mim mesmo e ainda acredite que a minha consciência pode conter o meu Pai ou a minha mente conceber todo amor que o meu Pai tem por mim e todo amor que eu lhe retribuo. Aceitarei o caminho que escolhestes para que eu venha a ti, meu Pai. Pois nisso terei sucesso, porque essa é a tua vontade. Quero reconhecer que o que é a tua vontade é também o que eu quero. E só isso. E assim escolho amar o teu filho. Amém. Que você tenha uma semana lembrando de verdadeiramente quem você é. Expanda essa identidade toda vez que tiver em um conflito. Porque cada conflito é uma oportunidade para colher e ofertar dádivas. Lembre-se disso, trabalhe isso em você. É devagarzinho, é mental, é lento, mas é real. Se permita ser quem Deus criou você. E oportunize isso ao outro. Os cachorros agora estão latindo porque passam pessoas na rua e eles ficam assim agitados. Mais um abraço, uma semana abençoada.